Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Sistema Tributário Nacional. Só lembrando que os vídeos são apenas um resumo dos principais conceitos que nós vimos em sala. Então, a aula online ela complementa, mas é muito importante que vocês vejam sempre os slides que nós analisamos em sala. Vamos lá então. Sistema Tributário Nacional. Existe uma certa hierarquia das normas dentro do nosso sistema tributário, que ele começa lá com a Constituição Federal, que é a norma fundamental de todo o restante do ordenamento, né? A Constituição ela pode ser alterada por emendas, né? Abaixo ainda tem leis complementares, convenções e tratados internacionais. Daí, na sequência, leis ordinárias, delegadas, medidas provisórias. E por último são normas mais administrativas internas de cada órgão público, né? Decretos legislativos, resoluções do Senado Federal, decretos do Poder Executivo e portarias. Vamos olhar os principais que têm mais relação com a matéria nossa, tributária, né? Porque alguns talvez não importem agora. Por um resumo, sabe? Vamos falar mais de, por exemplo, emenda constitucional. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Por que emenda constitucional é tão importante para a matéria tributária, pessoal? Lembra que nós falamos que a Constituição brasileira ela é enorme, né? Tem muitos artigos, tem muitas coisas que estão dentro da Constituição de disciplina, assim, questões, né? Por exemplo, toda a questão fiscal, tributária, está previsto na Constituição. Então, qualquer coisa que nós quisermos, por exemplo, reformar o sistema tributário, precisamos de emendas constitucionais para alterar direto a Constituição. E daí, por que tem essas brigas que nós vimos para poder... Qualquer reforma é difícil, o negócio não anda, é truncado, né? Olha o quórum para aprovar uma emenda constitucional, pessoal. 2 turnos... Em cada uma das casas, então é Congresso e Senado, e em cada uma 3/5 dos votos dos respectivos membros. Para pensar e vejam quantos partidos nós temos no Brasil. Algum partido tem 3/5 dos votos dos respectivos membros? Nenhum deles, né? Cheguei nem perto disso. Então, para conseguir aprovar uma emenda constitucional, é muito difícil. É muita conversa, né? A gente sabe que no Brasil não é só conversa que o pessoal quer para poder aprovar a emenda constitucional, tem muita compra de voto, falcatrua, acontece de tudo, né? Então, para aprovar uma emenda constitucional é uma coisa muito difícil, né? Então, começa por aí os nossos problemas com relação às reformas tributárias, né? Lei complementar e lei ordinária, que são as leis nacionais em sentido clássico, né? Lei complementar, ela é como se fosse um complemento da Constituição. Ela tem um quórum maior. Para ser aprovada, ela precisa da maioria absoluta de todos os membros do Congresso, né? Em cada uma das casas. Por exemplo, se tiver lá X pessoas lá no Congresso, precisa da metade desse X e mais um para aprovar uma lei complementar. Caso contrário, não aprova. Isso em ambas as casas. A lei ordinária, pessoal, ela não precisa de X mais 1 de toda a totalidade. Ela precisa da metade mais 1 de todos os presentes, né? Se por acaso tiver metade do quórum no Congresso, a metade do quórum efetivo de todo o Congresso, a metade dessa metade que está presente lá, mais um, é necessário para aprovar uma ordinária, né? Então, como a lei complementar precisa da maioria absoluta, que é a maioria de todos os presentes, e a lei ordinária é apenas a maioria de quem tiver apertado o botão lá de presente do dia lá na sessão, a lei complementar ela é mais difícil de aprovar, pessoal. Medida provisória, né? Lembra que nós mencionamos que antigamente a medida provisória ela se estendia, o cara ia editando e ia infinito. O presidente governava, né? Hoje não é mais assim, tem regras, né? Em caso de urgência, esse urgência aqui, pessoal, lê qualquer coisa, entendeu? Não vai pensar que a urgência dificilmente não acontece direto, entendeu? Tudo é urgente, né? O presidente poderá adotar medidas provisórias. Sempre que ele quiser forçar o Congresso, é porque como funciona? Se você fizer um projeto de lei, ele vai ter as comissões, ele vai discutir, ele vai demorar, ele não vai ter prazo para votar, entendeu? Um projeto de lei normal, complementar ou ordinário. Agora, a medida provisória, por ela ter um prazo que o Congresso é obrigado a analisar, caso contrário, tranca a pauta, todo projeto de lei importante do Brasil, ele vai por medida provisória, entende? Então, vigente por 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, hoje não pode ser editada infinitas vezes, 45 dias contados da publicação para ser aprovado, caso contrário, ele tranca a pauta. Então, por exemplo, o governo precisa urgente aprovar alguma coisa, que, na verdade, não é urgente, poderia ser por lei, mas se fosse por lei, poderia demorar 10 anos, sei lá, muito mais tempo, tem lei que demora muito, 30 anos para aprovar. Ele quer que aprove esse semestre, por exemplo.
Então ele baixa uma medida provisória, assim que o pessoal fala, e depois, se ela não for analisada correndo pelo Congresso nesse meio tempo, tranca a pauta. Ou seja, Congresso, você não mexe, não aprova mais nada, parou tudo, enquanto não aprovar a medida provisória. Entende a efetividade de uma medida provisória? Por que tem tanta medida provisória? Porque, de certa forma, força que o Congresso analise uma questão que o Executivo, que é o Presidente da República, quer. Então a medida provisória, apesar de ser apenas em caso de urgência, não, ela é bem comum. Acontece todo dia. Vocês agora que estão entrando no mundo do processo tributário, judicial e administrativo, e toda a legislação tributária vão começar a ver falar direto de medida provisória, pessoal. Né? E por fim, caso essa medida provisória ela perca, por exemplo, o Congresso cancele ela, porque a sua eficácia, ele é regulado, esse tempo que ela vigorou, né, porque ela é vigente já desde o dia do nascimento, o tempo que ela vigorou, que criou alguma situação, vai ser regulado por um decreto legislativo do próprio Congresso, pessoal. Então, é isso aí. Fechou a nossa aula de Sistema Tributário Nacional. Até a próxima.